A minha vida acadêmica começou como professor em 1981, na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. A cidade possuía poucos professores com graduação superior, principalmente de língua portuguesa. Meus 3 primeiros meses lá foram difíceis, porque foram 3 meses que eu não recebi. Em uma cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha parente, mas venci. Em 1984, nós tivemos a primeira batalha com o governo. Essa batalha durou uma semana, uma greve estadual, e nós conseguimos vencer o governador. Em 1991, dia 1º de maio, eu estava chegando aqui em Belém. Fui lotada na Escola de Aplicação, antigo NPI. Lá, lecionei língua portuguesa por vários anos. Também muitos desafios com diretores que se sentiam no poder de ser o dono da escola e manifestar a sua decisão ali, arbitrária, contra nós. Principalmente contra a mim aconteceu. Eu era vice-coordenadora de 5ª a 8ª série, pois o diretor, ele tirou a minha FG e colocou para outra professora sem me participar de nada. Soube pela Progep, mandou um aviso e eu vim aqui saber o porquê, tá? Então resolvi me aposentar. Em 2009, me aposentei, ainda com muita saudade da minha escola, tá? Hoje, eu peço para todos os nossos amigos que estão aqui na luta, lutem como nós lutamos na greve de 2015, que tivemos uma greve ferronha de mais de 139 dias. Valeu o sofrimento. E eu estou aqui, continuo lutando pelo meu direito, apesar de ser uma professora aposentada com 70 anos. Então eu peço para todos vocês, amigos que estão na ativa, não deixe de lutar pelo seu direito. O direito é seu, então lute. A minha formação profissional vem lá de Santarém, de Alenquer, de Juruti, do Paraná de Dona Rosa, de todos esses lugares. Porque quando eu cheguei, comecei a estudar, eu apenas aprendi a ler, lá no Paraná de Dona Rosa, município de Juruti. Aí, em seguida, fomos para Alenquer, que nós tínhamos uma tia que morava lá, e fomos morar com ela. Quando nós terminamos o primário, fomos para Santarém, porque não dava para continuar mais lá, que não tinha mais escola. Fomos para Santarém, lá fizemos o ginásio pedagógico. Terminamos o pedagógico, não tinha também mais. Aí vim para Belém fazer o vestibular e aí passei para pedagogia na UFPA. E em 1979 eu ingresso como professora aqui na UFPA, depois de 2 concursos públicos que eu fiz. O primeiro que eu fiz, eu estava na Itália fazendo mestrado e não me chamaram, porque eu estava fora. Então, decidiram que eu não queria ou qualquer coisa assim. Aí eu fiz o segundo concurso e fui chamada. E ingressei em 79. E daí para cá eu sempre fui docente, né? Mas eu ocupei vários cargos na administração. Eu comecei como pró-reitora de ensino de graduação e admissão acadêmica, depois eu fui para o departamento, chefia de departamento, colegiado de pedagogia, direção do Centro de Educação ainda, depois do do Instituto de Ciência da Educação, foram as minhas fases administrativas. Como docente, eu sempre lecionei poucas disciplinas aqui, comparando com muitos professores que lecionam muitas disciplinas. Eu lecionei didática, lecionei estrutura e funcionamento de ensino de 1º e 2º graus e as disciplinas da educação infantil, que é o meu foco de pesquisa. Bem, no início, aqui, eu comecei a dar aula aqui no campus. Nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. As salas de aula eram com ventiladores de teto. Os recursos didáticos que a gente tinha era, eu não me lembro mais nem o nome, sabe? Se a gente queria fazer algumas transparências, fazia tudo assim muito manual, tá certo? E a gente estudava muito, ter muitos textos com os alunos. E era muita dificuldade que se tem hoje. Nós não tínhamos essa facilidade que se tem hoje, mas nós tínhamos uma grande facilidade. Os centros tinham funcionários. Quando eu assumi a primeira vez o centro de educação, eu tinha 53 funcionários lá. Quando eu assumi a segunda vez, tinha 20. Já foi nesse século.
entendeu? Então era uma diferença brutal. Certo? Agora também tem uma diferença muito grande, porque tudo era feito em função do centro. Muitos eventos estão completamente esvaziados. Naquela época, os eventos eram lotados. Tá certo? A equipe de professor do Centro de Educação era uma equipe muito boa, participava da DUFPA, participava dos eventos políticos. Então, era muito bom. Os desafios políticos, primeiro, nós estávamos na época da ditadura militar. Todo mundo sabe do assassinato em sala de aula de um estudante que alguém provavelmente infiltrado, porque naquela época era matrícula por disciplina. Então o estudante chegava, eu estou matriculado. Nem sabia se estava matriculado, se não estava, quem era. Hoje não. Tu conhece os teus alunos, eles entram e saem com a mesma turma. Ou seja, não é o sistema de matrícula por disciplina. A matrícula por disciplina ela foi ideológica, exatamente para a gente não conhecer os estudantes. Então, tu te matricular na disciplina A, B, C, D, entendeu? E qual era a grande dificuldade dos alunos? Muitas vezes, e a matrícula era pela RTL, ou seja, a nota maior levava logo as vagas. Quando chegava a vaga, o que tinha menor vaga, ele não tinha mais vaga para ele. Então, ficava rolando por aí até chegar uma vaga para ele poder estudar a disciplina, que às vezes era pré-requisito. Naquela época, a gente tinha muito pré-requisito, como ainda tem agora, tá certo? Então, acho que o desafio político era grande, mas a gente reunia, mesmo boca a boca, que eram feitos os convites, a gente reunia e a nossa geração conseguiu derrubar a ditadura militar. Né? Lá para o meu instituto, né? Que era Centro de Educação na época, era a ANFOP, Associação pela Formação de Professores da Educação. Era uma luta nacional, tem até hoje, a ANFOP está até hoje aqui. Hoje está muito esvaziada, mas naquela época nós lutamos pelo currículo do curso de pedagogia. As maiores lutas coletivas do meu instituto foi pelo currículo. Um currículo que a gente queria que fosse muito mais de caráter político-social do que só eminentemente acadêmico, no sentido de formar o profissional especificamente para aquela carreira, entendeu? Mas era uma formação muito mais abrangente. Então, inclusive, nós fizemos uma reforma curricular lá e pegamos os princípios da ANFOP. Quais eram esses princípios? Teoria e prática, a união entre teoria e prática, a docência como fundamental para ser professor, a pesquisa como princípio educativo. Então, isso aí perdura até hoje nos nossos currículos lá de formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E com a iniciação científica, isso expandiu muito, entendeu? E com a extensão, que agora é obrigatória, também tem muita participação na sociedade. Nós tivemos muitos projetos aqui, por exemplo, aqui no Riacho Doce, tá certo? Que era um projeto muito bom, que pegava essa garotada, tá certo? E tinha balé, era muito importante. A outra luta coletiva lá, que não é tanto política, é mais religiosa, era pelo Sírio. E geralmente as pessoas participam, gostam, colocam a Nossa Senhora de Nazaré. Aliás, tem em todas as salas aqui da FPA, tá certo? Apesar da universidade ser pública, gratuita, laica, mas tem, e é uma cultura, é cultural também, acho que a gente precisa respeitar. Eu fui da diretoria da DUFPA, mas foi uma época muito ruim para mim, que eu perdi meu marido. Aí eu não pude fazer o que realmente eu poderia ter feito. Então, essa é outra coisa. Eu era representante também lá do meu instituto, por alguns do Centro de Educação, que não era instituto na época. Eu participei em todas as passeatas, eu tinha mais de 1000 quilômetros de passeata de rua, então eu estava em todas. Agora não mais, eu não posso ir sozinha, né? Então aí é difícil. Como eu costumo dizer, cada uma de nós tem o seu salário mensal. Então nós não precisamos mais pensar em nós precisamos pensar no coletivo, nas lutas do seu tempo. Quais são as lutas que eu preciso me engajar? Qual é o movimento social que eu preciso estar presente? Eu acho que eles precisam, além de continuar a fazer pesquisa, ensino, extensão, pensar esse outro lado que é coletivo, que é lutar pela democracia, lutar pela liberdade, estar presente nos atos que são feitos,
porque isso é testemunho que você está dando para as próximas gerações e para a sua própria família, que nós precisamos não pensar só em nós, mas pensar no coletivo.